Fala aí, nação financeira! Vamos ao que realmente importa para o seu bolso hoje. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sino das notificações. Existe uma pergunta que ninguém faz. Não porque seja difícil, não porque exija diploma ou anos de estudo, mas porque ninguém ensina isso. A pergunta é simples. Em quanto tempo o seu dinheiro vai dobrar? Não o dinheiro que você ainda vai ganhar. O dinheiro que você já tem. Esse que está parado agora, rendendo alguma coisa, mas você não sabe quanto tempo vai levar para virar o dobro. Você sabe essa resposta? A maioria das pessoas tenta calcular isso do jeito errado. Pegam a taxa de juros, multiplicam pelo tempo. Chegam num número. Parece certo. Só que está completamente errado. E esse erro, simples, quase invisível, faz com que as pessoas subestimem o poder do que têm nas mãos. E quando percebem, já perderam anos que não voltam. Em 1494, um contador italiano descobriu uma fórmula, tão poderosa que, 500 anos depois, ainda é usada pelos maiores investidores do mundo. Ele não era gênio. Não tinha computador, não tinha planilha, tinha papel, tinta e uma pergunta que o consumia. A mesma pergunta que deveria te consumir agora. Luca Pacioli não ficou famoso pela fórmula que criou. Ficou famoso por outra coisa. O método das partidas dobradas. O sistema de débito e crédito que os contadores do mundo inteiro usam até hoje. Mas, num trecho pequeno, quase ignorado do mesmo livro, ele fez uma conta diferente. Queria saber em quanto tempo a riqueza de um país dobraria a uma determinada taxa. A resposta que ele encontrou era estranha, simples demais para ser verdade. 72 dividido pela taxa de juros. Só isso. Se o seu dinheiro rende 10% ao ano, divide 72 por 10. Resultado, 7,2 anos para dobrar. Se rende 15% ao ano, divide 72 por 15, dá 4,8 anos. Se rende 6% ao ano, mais ou menos o que a poupança rende, divide 72 por 6, 12 anos. 12 anos de inflação, de custo de vida subindo, de tempo passando, para o seu dinheiro dobrar na poupança. Com 10% ao ano, o dobro chega em 7,2 anos. Com 20% ao ano, 3,6 anos. A diferença entre 6% e 20% não parece grande quando você lê os números, mas na prática é a diferença entre esperar 12 anos ou esperar menos de 4. É a diferença entre uma versão da sua vida e outra completamente diferente. E a maioria das pessoas nunca calculou isso, nunca parou para fazer essa conta de 3 segundos. Imagine que alguém te oferece 2 opções. Na primeira, você recebe R$1.000 agora. Na segunda, você recebe 1 centavo hoje, mas ele dobra todo dia durante 30 dias. Qual você escolhe? A maioria escolhe os R$1.000. E no 30º dia descobre que deixou 5,3 milhões de reais na mesa. 5,3 milhões de reais. Por não entender como o tempo e os juros compostos funcionam juntos. Agora imagine que esse erro você está cometendo há anos. Não em 30 dias. Anos. Pessoal, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito Inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho e também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se não é inscrito, deixe seu like, se inscreva e acione o sino. E se você é investidor raiz, comenta de qual cidade você está construindo seu patrimônio. Existe um número que ninguém te mostra. Não é o rendimento que você ganhou, é o rendimento que você deixou de ganhar. Cada ano que o seu dinheiro ficou numa conta rendendo menos do que poderia, não foi um ano neutro, foi um ano de perda. Perda silenciosa, que não aparece no extrato, que você nunca vê no saldo. E quanto mais tempo passa, maior ela fica. Não de forma linear, de forma exponencial. Warren Buffett conseguiu uma rentabilidade média de 20% ao ano em 78 anos investindo. Pela regra dos 72, isso significa que ele dobrava o patrimônio a cada 3 anos e meio.
Mas tem algo que quase ninguém fala sobre Buffett. A maior parte da sua riqueza foi acumulada depois dos 60 anos. Não porque ficou mais inteligente, não porque encontrou investimentos melhores, mas porque o tempo finalmente fez o seu trabalho. O dinheiro acumulado nas décadas anteriores continuou dobrando, e dobrando, e dobrando, sem ele fazer nada. Se você tem 25 anos e ainda não começou, cada ano que passa é um ciclo de dobrar que você perde. Se você tem 35, são 2 ou 3 ciclos que já foram. Não estou dizendo que é tarde, mas estou dizendo que o tempo é o único recurso que você não pode recuperar. Dinheiro perdido pode ser ganho de novo. Tempo perdido, porque quando as pessoas entendem isso, quando a ficha cai, a primeira reação não é agir, é paralisar. Qual é o investimento certo? E se eu escolher errado? Preciso estudar mais antes de começar. E enquanto essas perguntas ficam sem resposta, o tempo passa. E o dinheiro que poderia estar dobrando está parado, esperando uma decisão que nunca chega. O que Luca Pacioli entendeu há 500 anos e que a maioria ainda não entendeu hoje é que a fórmula não é sobre o investimento perfeito, é sobre o tempo. Quem começa com 20 anos investindo com 10% ao ano, dobrando a cada 7,2 anos, aos 27 tem o dobro, aos 34 tem 4 vezes, aos 41 tem 8, aos 48 16 vezes o que começou. 16 vezes. Sem genialidade, sem sorte, sem timing perfeito de mercado. Só tempo. Toda decisão de investimento que você toma hoje é reversível. Você pode mudar de ativo, mudar de estratégia, sacar, reinvestir, ajustar. Mas a decisão de não começar hoje, essa é irreversível. Porque amanhã você não vai ter hoje de volta. O ciclo que começaria agora não vai começar. E daqui a 10 anos, quando você fizer essa conta, vai entender o peso dessa frase. Luca Pacioli morreu em 1517. Nunca soube que a fórmula que escreveu num trecho esquecido de um livro chegaria até você, 500 anos depois, numa tela, num vídeo, num momento em que você ainda pode fazer algo diferente. A pergunta agora não é mais, em quanto tempo meu dinheiro dobra? Essa você já sabe responder. A pergunta é, quando você vai deixar ele começar? Bom, espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se você ficou até aqui, parabéns! Aproveita também para se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa organizar melhor a vida financeira. Agora comenta aqui embaixo só para eu saber que você chegou até o final. Educação financeira. Meu nome é Janailson e até o próximo vídeo.